40 dias depois, São Lourenço ainda não recebeu o dinheiro prometido para a reconstrução. E veja também. Presos mais 4 integrantes da quadrilha comandada pelo traficante Maradona. Com o uso de tecnologia, número de homicídios no Guajuviras, em Canoas, cai 75%. Tarifa de táxi vai ficar mais cara em Porto Alegre. Quantidade de fumantes da capital diminui apenas 1% em 5 anos. E ainda, a arte de rua como meio de tratamento de meninas usuárias de crack. 18 de abril, está no ar Ubra Notícias. Boa noite. Quase 40 dias depois da enxurrada que devastou São Lourenço do Sul, na região sul do estado, o município segue sem os recursos federais e estaduais prometidos para a reconstrução da cidade. No início de abril, o governo do Rio Grande do Sul criou um Fundo Estadual de Defesa Civil para agilizar a liberação de verba para cidades atingidas por desastres naturais. Mas o valor previsto já é considerado insuficiente. O município da região sul do estado ainda trabalha na recuperação de casas e estradas. É possível ver entulhos com sofás e móveis jogados pelos moradores. Tubulações estão sendo substituídas e ruas pavimentadas. A prioridade é reconstruir estradas para devolver a mobilidade para pessoas e automóveis. A situação já é considerada crítica pela prefeitura, porque os 10 milhões de reais que seriam liberados de imediato pelo Ministério da Integração Nacional e ainda os 2,5 milhões do governo do estado ainda não foram repassados. E que nos preocupa na medida em que já superou mais de R$1 milhão, né, de recursos próprios, se considerarmos a isenção de IPTU que fizemos aí em todas as residências das áreas atingidas, né, isso representa mais de R$2 milhões de recursos, de indisponibilidade financeira que vamos ter. O problema é a demora na liberação de verbas federais e estaduais. Para tentar agilizar esse processo, o governo do Rio Grande do Sul criou o Fundo Estadual de Defesa Civil. O programa tem como objetivo facilitar a liberação de recursos para municípios atingidos por desastres naturais. O decreto foi publicado no Diário Oficial no dia 5 de abril. A Defesa Civil do Rio Grande do Sul tem 30 dias para colocar o programa em funcionamento. A principal mudança é que todas as verbas vão para uma mesma conta. E quando algum município decretar situação de emergência, a Defesa Civil tem autonomia para a liberação de recurso sem que seja necessária uma avaliação prévia. Nós temos uma previsão de que podem ser feitos gastos até R$150 mil. O presidente da Federação dos Municípios diz que o problema é a falta de legislação específica. Para Vilmar Zanquim, a burocracia atual acaba fazendo com que atrase todo o processo de recuperação das cidades. Ele comenta que os R$150 mil já previstos na legislação gaúcha geralmente não cobrem 10% dos estragos. São recursos, entendemos que insuficientes ainda, porque o que nós temos percebido quando da ocorrência de um desastre no município é prejuízos de milhões de reais. Enquanto São Lourenço do Sul não recebe os repasses, um dos principais pontos da cidade seguirá apagado. A Praia da Barrinha, que foi totalmente devastada pelas águas, permanece igual. Na areia, ficaram árvores reviradas e grandes crateras. A assessoria de imprensa do vice-governador Beto Grill informou que aguarda a liberação da Defesa Civil, que por sua vez diz que a prefeitura não enviou todos os documentos necessários para receber o benefício. Já o Ministério da Integração afirma que o recurso já foi empenhado e que falta apenas a assinatura do secretário nacional de Defesa Civil para que seja liberado. Cerca de 12 mil pessoas continuam sem luz no estado devido aos temporais e ventanias do final de semana e os termômetros despencaram. Na região metropolitana, foi dia de tirar o casaco do armário. O início da semana foi com muita nebulosidade e temperaturas baixas. E um bloqueio atmosférico vai manter o tempo chuvoso até o final da semana. Veja nos mapas. O risco de temporais diminui nesta terça-feira. As chuvas mais intensas atingem apenas a região entre o litoral norte e a serra. O sul permanece com tempo firme. A madrugada vai ser ainda mais fria. Previsão de 7 graus em Bagé.
Na região metropolitana, os termômetros ficam entre 13 e 23 graus. Em Porto Alegre, chuva fraca, alternada com períodos de melhoria. A máxima não passa dos 22 graus, com sensação térmica mais baixa. O programa Sabatina Ubra TV de hoje também destaca a região sul do estado e conversa com o prefeito de Pelotas, Adolfo Fetter Júnior. O prefeito e ex-deputado federal aponta o caminho que o município do sul do estado deve seguir para acompanhar o desenvolvimento com o Polo Naval de Rio Grande. Ele ressalta ainda o aquecimento do mercado imobiliário com os programas do governo. O Sabatina vai ao ar às 9h40 da noite, com reprise na terça-feira, às 6h30 da manhã. O Ministério da Saúde divulgou hoje que em 5 anos houve redução no número de fumantes do país, mas aumentou o consumo excessivo de álcool. São dados da pesquisa Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas, que avaliou 27 capitais. 20% dos moradores de Porto Alegre fumam, apenas 1% a menos do que o levantamento anterior. Mas a cidade tem um dos menores índices de pessoas que abusam da bebida, 16%. A alta da gasolina provocou o reajuste da tarifa de táxi de Porto Alegre. A partir do dia 29 deste mês, vai ficar 7,7% mais cara. O aumento pedido pelo sindicato e definido pela EPTC levou em conta o índice geral de preços. A bandeirada inicial vai passar de R$ 3,52 para R$ 13,78. 3 pessoas foram presas e uma menor de idade apreendida pelo DENARC. Elas trabalhavam para o tráfico de drogas, sob o comando de Maradona. As prisões fazem parte da Operação Camisa 10, que já prendeu pessoas ligadas ao traficante Maradona, transferido do presídio de Charqueadas para o Paraná. Foram presas 4 pessoas, um casal de São Leopoldo e 2 mulheres em Sapucaia do Sul, uma delas menor de idade e grávida de 5 meses. Eles trabalhavam em pontos de tráfico e faziam parte da organização comandada por Maradona de dentro do presídio. Por um comando hierárquico, pela divisão de tarefas entre os membros do grupo, pela manutenção dessa estrutura ao longo do tempo, ou seja, há uma estabilidade entre os envolvidos na traficância e pela repartição dos lucros. Então, o que falta mais para ser uma empresa? Só falta registrar na junta comercial. O DENARC também se pronunciou sobre a divulgação das escutas telefônicas ontem, que detalham planos do traficante em um veículo de comunicação. Hoje ainda é o primeiro dia, dia seguinte a essa divulgação. Nós vamos ter que avaliar até que ponto isso pode ter prejudicado ou não. Outras 6 pessoas foram presas pela Polícia Civil durante a Operação Ovo de Colombo. A quadrilha furtava veículos e residências na região metropolitana. Todos já tinham passagem pela polícia. Com eles foram apreendidos capacetes, celulares e munições. O ex-reitor da Ubra, Rubem Becker, foi indiciado pela polícia. Pela manhã, ele foi ouvido e agora passa a responder por fraude em processo de execução fiscal da União. A Prefeitura de Canoas divulgou hoje o balanço da criminalidade no município nos últimos 6 meses. Nos últimos 6 meses, o número de homicídios no bairro Guajuviras diminuiu 75% com relação ao mesmo período do ano passado. De acordo com a Prefeitura, a redução se deve à implantação do sistema de áudio monitoramento na região. Neste mesmo período, no ano anterior, nós tivemos 16 assassinatos, 16 mortes, pessoas vítimas de violência. Nós tivemos agora apenas 4. A Feira do Peixe de Porto Alegre está pronta para receber o público. O evento começa amanhã no Largo Glênio Pérez, no Centro Histórico. A seguir, uma oficina de grafite para tratar meninas dependentes do crack. Vão até o dia 25 as inscrições para o processo seletivo da Prefeitura de Porto Alegre. As vagas são para auxiliar de farmácia, técnico em enfermagem, enfermeiro e médico. O edital está disponível no site da Prefeitura. E o setor de TI da Prefeitura de Esteio tem 2 vagas abertas para estágio em informática. As inscrições devem ser feitas na Agência Municipal de Empregos da cidade.